E aí galera, Little Tom, então vindo aqui pra vocês com aqueles vídeos de tops qualquer coisa. No caso esse aqui são as top leituras que eu fiz nesse ano de 2024. Não são coisas que foram lançadas em 2024, mas eu olhei os vídeos do canal e as coisas que mais se destacaram pra mim eu resolvi trazer, né? E mostrar aqui pra vocês então esta minha humilde e reles opinião. Vamos fazer do 10 pro 1, né? Então, 10º lugar tem o Mágico Vento. Eu já tinha trazido o Mágico Vento, acho que aqui na lista dos melhores de 2023, mas ele se manteve como uma das minhas leituras mais legais, né? E agora ele está voltando aí pela editora 85, então eu vou ficar com aquela coleção quebrada, né? Parte do formato italiano da Mitos e depois, se eu puder comprar, né, claro, então os novos Mágico Vento da editora 85. Vamos avançando rapidão. Antes disso, eu sou o Little Tom, você está no Little Tom Nerd, o canal que fala principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. Às vezes eu também falo de rock, às vezes eu também mostro desenho, embora, né, digam aí que não é legal você variar muito assim no YouTube. Mas foda-se, é um canal de coisa nerd e eu gosto de vários tipos de nerdice. Então vamos lá, número 9 é Colapso, que é uma HQ brasileira, na verdade uma coletânea de HQs. É uma caixinha em formato de caixa de remédio, né? Toda a aparência da coisa é como se fosse um remédio. Foi um quadrinho lançado durante a pandemia e era como se fosse assim coisas para te ajudar a passar o período da pandemia, né, com mais facilidade. Então, quando eu vi o pessoal vendendo, né, num grupo, eu achei muito legal, comprei. E são 5 pequenas histórias que nessa caixa, né, vem com uma espécie de bula de remédio, só que tudo relacionado às HQs. Então, eu achei muito divertido todo aquele projeto e tal. Achei muito legal o jeito da edição e tudo, então trouxe como o 9º lugar, né? Destaques. 8º lugar, a gente vai para Japão. O Duranki, do mestre Kentaro Miura, né? Mais um trabalho aí que ele deixou incompleto e que, na minha opinião, se ele tivesse encerrado o Berserk e depois passado a fazer o Duranki, teria sido muito, muito legal. Porque as ideias que ele colocou lá estavam até bastante bem desenvolvidas e a arte, como sempre, deslumbrante, né, do mestre Miura. Então, essa edição do Duranki, além de muito bonita, o que tem de interessante nela? Ele faz uma mistura de mitologias, começa com na verdade, ele começou, né, mas a edição ela termina com isso. Ele começou com um projeto chamado Amazonas, e aí era a história de um meninozinho com uma aparência feminina que ia parar nos tempos lá dos gregos, e com o conhecimento dele das coisas mais modernas, ele ia ajudá-las, né, as Amazonas, a ganhar lá umas guerras e tudo. E depois ele desenvolveu essa ideia e acabou virando o Duranki, onde você tem a protagonista, a Usun-Galu, que é um ser hermafrodita, que os outros personagens da história, a princípio, não sabem disso, né, os outros personagens principais, que é um grupinho de meninos com os quais ele ou ela faz amizade, né? E aí eles começam a ter aventuras juntos, e o Sun é muito inteligente, bola umas coisas assim que eles não têm ideia de como é que ela tem essas ideias, sendo que no caso o Sun-Galu é uma criatura meio que divina, como se fosse um semideus ou semideusa, porque é filho de 2 deuses, né? Uma coisa bem, bem legal. Número 7, eu tenho que citar o Príncipe Valente do Hal Foster. O Príncipe Valente, ele me chamou a atenção, é óbvio, primeiramente pelos desenhos maravilhosos do Hal Foster, né? Aquela coisa ultra realista, acho que mais realista até do que o próprio Alex Raymond do Flash Gordon. E, na minha opinião, se torna até mais interessante do que os super-heróis pintados do Alex Ross, né? Porque o Ross, ele usa, né, de toda a sua habilidade de pintor para fazer umas coisas muito bonitas. E o Hal Foster era lápis e tinta preta. E era aquilo ali. Eu não sei se as cores eram feitas por ele, mas a história era feita por ele. E a ideia dele era de que você apreciasse, primeiramente de tudo, a arte. Mas a história também é boa, né? Então, começou ali em 1937... e a editora Planeta de Agostini lançou aqui a coleção de 37 até 2018, creio eu que é uma coleção completa, né? Não sei se a história do Valente terminou ali em 2018, sei que o autor passou para a mão de outras pessoas, né? Depois que ele não podia mais, talvez eu estivesse muito vovô, né? Muito cansado, não sei, mas ele deixou na mão de outros artistas e eles deram continuidade à história do Valente. E ela já começa legal, mostra o Valente ali no finalzinho da infância dele, entrando na adolescência, indo para o reino de Camelot, onde ele vai acabar servindo na corte do rei Arthur. E ao contrário do Flash Gordon, que eu, por mais que achasse interessante, eu achei a leitura um pouco cansativa,
né, pela questão do formato e a quantidade de páginas, o Príncipe Valente não. Ele tem um formato mais padrão, né, do vertical de leitura, para mim se tornou mais fácil, e ele também é menos extenso, né? As compilações do Flash Gordon, os que eu tenho aqui, eu até coloquei para vender na banquinha do livro, tá lá se alguém se interessar, vender ou trocar, mas preferência vender. Ele tem coisa de 100 páginas. E não são só 100 páginas de quadrinho, tem alguma introdução, umas 2, 3 páginas de texto antes de começar a história. E para mim se tornou menos cansativo. O papel dele também, embora seja um bom papel, ele não é um papel couché, como é o caso do Flash Gordon. Então ele também se torna mais leve, e isso para mim facilita, ajuda a questão da leitura, né? Então, 7º lugar, Príncipe Valente. Talvez vocês estejam se perguntando por que alguns desses não estão em posições superiores. O que eu usei para julgar? Eu julguei, na minha opinião, certo? Meu gosto. Desenho, o roteiro, a inovação que tenha trazido para o mercado no momento em que ele é lançado, ou alguma coisa que para mim tenha sido inédito, e a edição em si, né? A parte física do material. Então, por isso, nessa ordem, né, foi ficando. Então, no momento, o 7º lugar, Príncipe Valente. 6º lugar vai para Dylan Dog Omnibus, que foi uma compra bem legal que eu fiz esse ano. Aproveitei o preço de pré-venda dele, porque o preço de capa dele, né, é na faixa de R$150. E na pré-venda, ele estava saindo a menos de 100, né? Se você colocasse lá cupom e tal, no fim deu coisa de R$95. Quem acompanhou a minha saga com esse Dylan Dog também viu que eu tive problemas com ele, recebi uma edição que tinha alguns defeitos, então eu falei com a Mitos, eles me mandaram uma edição nova, nem pediram troca, né? Então depois eu acabei trocando por alguns Mágico Vento, e para mim ficou tudo maravilha. Então Dylan Dog, o roteiro muito bom, né? A maioria do texto da edição é realmente muito legal. As partes dos diálogos são muito bem escritas, muito divertidos, os diálogos do Tiziano Sclavi, e os artistas também envolvidos, todos muito bons. Então foi uma das compras mais legais que eu fiz esse ano. Se possível for para mim depois, eu vou querer continuar a compra, né, do Dylan Dog. Até o momento, dos personagens Bonelli, ele é o 2º lugar para mim, né, dos que eu me atraí para ler, né, que foram o Mágico Vento, o primeiríssimo, em seguida o Dylan Dog, né, que eu gosto dessas leituras de coisas estranhas, né, sobrenaturais e tal. Talvez que eu mesmo não acredito, mas eu acho interessante você levar a história para esses ângulos. E em seguida o Ken Parker, né, que nada a ver com isso. Ken Parker é uma coisa realista, mas eu só li um número, então é difícil julgar, né. Comprei o número 2, mas ainda não li. Então veremos se o Ken Parker entra na lista ano que vem. Isso se eu fizer essas listas, porque às vezes eu acho um saco essa coisa de lista. Mas diz o YouTube que é legal, que a galera gosta de listas, então tá aqui eu fazendo a minha. Vamos entrar no top 5. Spider-Man Collection. O Homem-Aranha ali do Stan Lee e do Steve Ditko, lá dos anos 60. Eu tinha combinado com os amigos de fazer uns amigos youtubers, né? De fazer umas lives, ou uma live, pelo menos, falando sobre o Homem-Aranha, né? Então, a partir dessa ideia, a gente foi ler materiais antigos e eu peguei, né? O mais antigo que eu tenho é o início real do Homem-Aranha, né? Só que na coleção da Abril Jovem, que saiu ali nos anos 90, em seguida ao lançamento do desenho do Homem-Aranha daquele período, e vinham com VHS, né? Cada uma das edições vinha com uma fita de vídeo, pelo menos acho que as 12 primeiras, né? Acho que depois disso não teve mais. Vinha com coisa de 2 episódios cada uma. Eu nunca tive essas fitas, cheguei a ver, mas nunca tive. Quando eu consegui essa coleção, eu consegui ela completa de uma vez só. Eu estava ali no meu primeiro ou segundo emprego, né? Tinha saído do emprego e recebi uma grana e comprei. Então, assim, são histórias muito nostálgicas para mim, né? E embora em preto e branco e papel jornal, né? O que daria, em comparação com outras edições mais modernas, é uma queda no quesito edição física. Para aquele período era um formato ok, um formato legal. Talvez eles pudessem ter lançado a cores, mas não sei por que optaram por ser em preto e branco, provavelmente para baratear o custo, né, para eles mesmos, já que vinha também com as fitas, né, e até para não dificultar a gente comprar. Imagino que tenha sido isso, né. E aí, assim, eu acho histórias muito criativas, levando-se em conta, claro, as limitações do período lá anos 60, né, tem muita fala sobre comunismo e não sei o quê. Coisas que hoje para nós soariam bobas, né? O comunismo acho que devia soar como bobo, mas enfim, né? Talvez até corte essa parte. Não vai não! Então assim, são histórias muito divertidas e para mim tem um apelo nostálgico muito grande. Então, as ideias do Lee com a história do Steve Ditko, o desenho dele, né? Casa assim perfeitamente e eu acho um 5º lugar bem merecido. 4º lugar, material europeu, agora saindo da Bonelli, é Castelo de Areia, que virou até filme do Shyamalan.
Eu vi, na verdade, primeiro o filme, mas eu já tinha comprado o HQ. E aí depois eu peguei pra ler, e os dois têm seus pontos bons, mas eu gostei mais da HQ. A maneira como se desenrola a história é muito interessante, e também o filme ele estica algumas coisas que eu achei desnecessárias. Né, e o filme se preocupa em dar um final mais explicadinho, né, mais mastigado, coisa para americano ver, né, do que o final da HQ. O final da HQ é uma coisa mais misteriosa, mais absurda, e eu achei assim mais interessante. O desenho também é muito bonito, então é uma leitura que eu recomendo bastante. Fiz vídeo também no canal. Todos esses itens que eu tô falando aqui, né, da lista, tem vídeo no canal. Eu tenho que me lembrar de deixar os links aí para vocês, né, para vocês não terem que sair procurando, caso vocês se interessem por ver os vídeos. Próximo item, agora nós estamos no top 3, tem que ser o Virgem Depois dos 30. Embora seja um mangá muito deprê, uma coisa muito assim negativa, é algo tão interessante, algo que te prende na leitura, ou pelo menos me prendeu na leitura, por conta de você ver seres humanos em situações que parecem realmente coisa de mangá, mas não é. Porque isso é baseado nas entrevistas e na reportagem de um autor japonês. Foi transformado, que eu me lembro, em filme, e esse filme, o autor e o mangaka, eles adaptaram para o formato mangá. E são situações assim muito grotescas. É um negócio meio triste você ver a que profundezas o ser humano consegue chegar. E serve também assim de alerta para que a gente não se torne como eles, né? A gente, eu digo, nerdão, né, que gosta desse tipo de materiais, gosta muito de filme, de quadrinho, né, que às vezes a gente prefere estar nesse mundo fantástico do que viver com os pezinhos aqui no chão do mundo real. Então, é uma leitura que eu diria necessária para quem está muito preocupado aí com os seus quadrinhos e às vezes se esquece que não é só isso, né, a vida da gente. Tem que ter outras coisas também, tem que ter pé no chão, tem que ter vivência de verdade. Como dizia o Cazuza, larga os livros e vai viver. Né? Pelo menos me disseram que foi ele que falou essa frase. Top 2 com Top 10. Top 10 do Alan Moore. Né? Top 10 do Alan Moore eu achei uma das melhores leituras que fiz esse ano e muito surpreendente porque foi uma coisa de super-heróis. Mas é legal ver que o Alan Moore, que é um cara que tem hoje em dia um certo ranço da indústria super-heróica, né? Ele sempre que pode ele taca o pau em super-heróis. Nessa edição dele do Top 10, no tempo que ele escrevia lá pro Jim Lee, né, na Wildstorm, antes do Jim Lee vender a empresa dele lá para DC, ele estava escrevendo boas histórias nesse Top 10. Então você tem todas as histórias de uma delegacia, de um universo aí de super-heróis, todo mundo é super-herói na cidade, e eles são do Distrito 10, apelidado de Top 10, né, Distrito Policial 10. E além das histórias desse distrito, você vai ter uma história solo de um dos personagens mais populares do quadrinho, creio eu, ou pelo menos um dos que o Alan Moore desenvolveu melhor, né, junto com uma colega dele. E depois você tem uma história do passado, de como começou a cidade dos super-heróis lá do Alan Moore. Então, é uma edição completa, tem tudo do Top 10, pelo menos que eu saiba, tá tudo lá. Muito bonita, provavelmente muito cara, né, eu li emprestado. Mas é uma leitura, assim, super fácil de fazer e com desenhos excelentes, né, muito bons mesmo. Então, recomendadíssimo. Chegamos então ao top 1. O que foi o top 1 das minhas leituras de 2024? O Sistema. Então, assim, eu achei uma leitura super diferente. É uma HQ toda muito colorida, onde cada quadrinho tem coisas acontecendo que importam na história. Né? E tem várias histórias sendo contadas em cada quadrinho. É um quadrinho mudo, né? Os textos que você acompanha são assim por notícias e coisas que estão nas paredes, escritas e tal. Então eu achei aquilo muito diferente, muito inovador, né? Saiu uma edição muito bonita, que foi a que eu li da loja Monstra, né? E eu preciso ter essa edição um dia pra mim, né? É mais uma coisa que eu li emprestado. Ok, chegamos ao top 1, mas não acabou, porque eu tenho menções honrosas a fazer. Na verdade, uma menção honrosa e uma desonrosa. Eu acho que a desonrosa vocês já suspeitam o que é. Menção honrosa, Cavaleiros do Zodíaco, que eu tô relendo, né? Esse ano eu assisti ao final do Cavaleiros do Zodíaco, da fase do Santuário, que começou na Netflix e depois foi para a Crunchyroll. E assim, a parte Crunchyroll tá respeitando bem mais o cânone dos Cavaleiros mesmo, embora também tenha mudado algumas coisas. E assim, algumas das mudanças que eles fizeram, na minha opinião, foram muito positivas. Por exemplo, eles aumentaram a participação da June, a Amazona de Camaleão, a participação do mestre dela e da Shun, né, no caso dessa animação, o
o Dédalo de Cefeu, você vê direitinho a luta do Dédalo contra o Afrodite, de Sagitário. Eu achei bem mais interessante do que o momento do mangá e bem mais interessante do que o momento no próprio anime, né, com aquelas armadilhas todas lá. Eu achei muito mais legal o dessa animação. Tem uma personagem também que é a que leva eles a ver isso, que é uma meia máscara e um cabelinho branco. E eles respeitaram coisas como, por exemplo, a maneira como o Cassius morre na Casa de Leão. Você vê o combate que ficou... A ideia do combate, né, do Milo de Escorpião contra o Aioria de Leão. Então tem umas coisas que eles acrescentaram que ficaram muito, muito boas, né? E assim, eu me diverti bastante. Inspirado nisso, eu fui reler o mangá e tô fazendo as resenhas, né? Agora eu tô na metade ali dos Cavaleiros de Ouro, né? Fazendo as resenhas para vocês. Então, por toda essa questão nostálgica, principalmente, Cavaleiros do Zodíaco é a menção honrosa deste vídeo aqui de melhores de 2024. E agora, aquilo que todos vocês estavam esperando, que vocês sabem de quem que eu vou falar, vocês sabem qual é a menção desonrosa, que foi difícil, mas ao mesmo tempo foi muito divertido fazer aqueles vídeos, que foi... Tarará, isso mesmo que vocês estão pensando. Heróis Renascem. Heróis Renascem. Foi uma leitura difícil de fazer, porque eram histórias bem fraquinhas, bem ruinzinhas, mas ao mesmo tempo foi muito divertido, porque eu tinha a oportunidade de tacar o pau no Rob Liefeld. Assim, não que eu odeie o Liefeld, mas com aquele estilo de desenho dele, ele faz umas coisas assim muito grotescas, muito feias, que não mereciam toda a atenção que tiveram, né? Você tem profissionais bem melhores, como é o caso do Jim Lee, que era o companheiro de evento dele, né? O Jim Lee 10-0 no Rob Liefeld. Mas o Liefeld, ele tem a sua importância dentro do mercado de quadrinhos, especialmente naquele momento ali, do final dos anos 80, até pelo menos a metade dos anos 90. O Liefeld foi um profissional que colocou muita coisa em movimento, né? Com a rebeldia dele, com as brigas dele. Então é muito divertido falar sobre o cara. É meio que você falar sobre o Guy Gardner, que é um personagem nojento, mas que ele, com a maneira dele de ser nojento, ele torna as coisas interessantes. Então o Liefeld, com toda aquela rebeldia dele, com todas essas polêmicas dele e com o desenho fuleiragem dele, ele me fez me divertir muito. Tanto que quando parou a participação dele no evento, o evento para mim se tornou chato, né? Basicamente chato, que era terminar de ler para poder terminar os vídeos. Mas a parte que me divertia mesmo, que eu morria de rir, era vendo as bobagens do Liefeld e fazendo esses vídeos, né, mostrando as loucuras dos quadrinhos dele pra vocês. Então, gente, é isso. Eu acho que aí feito o vídeo dos melhores de 2024. E dentre eles, né, eu coloquei o Heróis Renascem nos melhores aspas, né? Nas leituras que mais me divertiram, né? Dele me diverti muito por essa questão de eu ter muita coisa pra eu rir, né? Ali dos ridículos. Não só do Liefeld, mas dos outros também. Até do Jim Lee teve coisa lá que eu achei estranha e consegui fazer piada a respeito, né? Eu nunca caprichei tanto nos vídeos. Fiz uns vídeos que pra mim ficaram muito divertidos e, como é pra ser realmente um hobby, pra mim o interesse é esse, é me divertir. Eu me diverti fazendo aqueles vídeos, né? Então, se pouca gente viu, tudo bem, eu me diverti fazendo, mas se vocês quiserem recomendar pra outras pessoas, o canal agradece e dá uma crescida. Gente, então é isso, espero não ter enchido muito o saco de vocês, espero que vocês tenham achado interessantes aí as minhas escolhas. Comentem o que vocês acharam, o que vocês... acham de eu ter mencionado o Heróis Renascem num vídeo de melhores, né? Sendo que foi com certeza uma das piores coisas que eu li esse ano, mas é a menção desonrosa. E também das outras leituras, né? O que vocês acharam aí das minhas escolhas. Então, beleza, eu vou ficando por aqui. Até o ano que vem. Se ainda tiver saco pra fazer vídeo. Valeu! Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun,